Eu tinha 8 anos quando ouvi a história pela primeira vez. Era uma sexta-feira e a nossa casa da fazenda estava cheia de tios, tias e primos que haviam chegado para passarem o fim de semana. Logo depois da janta, os mais velhos aconchegaram nos sofás da sala, enquanto eu e os meus primos, quase todos da mesma idade, agasalhávamos pelo chão. E as histórias de terror começaram, uma atrás outra, até chegar a vez do papai contar a sua. Segundo o papai, muito tempo atrás, 2 vaqueiros da fazenda vizinha resolveram passar a noite no meio do mato esperando. Armaram as redes no topo de uma árvore e ali ficaram deitados tomando café e comendo carne seca. As horas foram passando e nada de caça aparecer. A mata estava tão estranha e tão silenciosa como nunca haviam visto. Nada fazia o menor barulho. Lá por volta da meia-noite, e nada de caça aparecer, os 2 desistiram e, quando levantaram para desarmar as redes, ouviram um estranho barulho de passos. Com cada barulho de passos que o papai fazia, eu e os primos arrepiava e regalava os olhos, assustados e medrosos, como se a gente estivesse do lado dos vaqueiros. E o papai continuou. "Que bicho é esse?" perguntou o mais novo dos vaqueiros. "Sei não. Não parece com passos de bicho. Parece ser de uma pessoa", respondeu o outro. "De gente? Quem pode ser?" "Sei não. Fica calado." E os passos foram aproximando. O barulho das passadas era cada vez mais alto. Sentados nas redes, os vaqueiros esperavam medrosos, com as espingardas no colo e em silêncio. O medo aumentava com cada barulho de passos. Apesar da claridade da lua, eles não viam ninguém. Apenas ouviam os passos. De repente, os passos pararam e o dono apareceu. Mas não era um caçador e nem outro vaqueiro. Era uma mulher de cabelos grisalhos e vestido branco e longo. "Quem é?" perguntou o vaqueiro mais novo em voz baixa. "Sei lá. Não consigo ver a cara", respondeu o mais velho. E foi então que o tapara do vaqueiro mais novo abriu a boca e perguntou: "Ei, quem tá aí?" O vaqueiro mais velho ainda tentou parar o amigo, mas infelizmente não foi possível. A merda já estava feita. Naquele instante, a mulher levantou o rosto e bem devagar olhou para os pobres vaqueiros que quase despencaram de cima da árvore. A mulher não era deste mundo. Seu rosto era cadavérico, sem pele, sem carne e com 2 buracos pretos nos lugares dos olhos. E ali ficaram por 1 ou 2 minutos, tremendo e olhando para a assombração que não movia e nem sumia. De repente, para pavor ainda maior dos vaqueiros, a mulher escancarou a boca e gritou o grito mais horripilante de todos. E depois sumiu. Depois de um bom tempo tremendo, os vaqueiros desceram da árvore e nunca mais tiveram coragem de caçar. Fazia pouco tempo que o papai tinha comprado o sítio. E numa certa noite, quando ele e a mamãe assistíamos televisão na sala, os nossos 2 cachorros começaram a latir. Papai baixou o volume da televisão e ficou assuntando sem sair da cadeira. Os cachorros latiram e logo em seguida grunhiram os grunhidos medrosos e pararam. O papai levantou, abriu a porta e o único que viu foi os cachorros com os rabos entre as pernas na varanda da casa. "O que é, José?" perguntou a mamãe com um ar de preocupada. "Sei não. Não vejo nada não", respondeu o papai. Papai fechou a porta, sentou, pegou o controle da televisão, porém antes de aumentar o volume, ouvimos passos de uma pessoa aproximando da casa. Dessa vez, os cachorros não latiram. Apenas grunhiram os mesmos grunhidos medrosos e calaram.
Quem será a essa hora? Perguntou a mamãe em voz baixa. Papai levantou, pegou a espingarda que ficava pendurada ao lado da porta e saiu. Dessa vez ele viu um senhor vestido de calça e camisa branca e chapéu preto do outro lado da cancela do terreiro. Papai perguntou quem era e o que queria, mas o senhor não respondeu. Não disse nada. Papai repetiu a pergunta e nada. E sem dizer uma palavra, o senhor virou as costas e sumiu no escuro. Na noite seguinte, o senhor voltou a aparecer. Papai pegou a espingarda e saiu ao seu encontro. Mas o senhor não esperou. Virou as costas e sumiu. No dia seguinte, papai resolveu ir até o sítio vizinho e perguntar sobre o senhor. Ninguém sabia quem ele era e que, segundo eles, por aquelas bandas, ele certamente não vivia. Naquela noite, o senhor não apareceu. Porém, na manhã seguinte, enquanto estávamos na roça plantando mandioca, o papai parou e apontou para o mato do outro lado da cerca. O mesmo senhor, vestido com a mesma roupa e chapéu, olhava na nossa direção. Papai pegou a espingarda que havia levado e saiu ao seu encontro. Mas o senhor virou as costas e saiu por entre as moitas. Papai seguiu no seu encalço para ver se descobria onde ele ia. Depois de caminharem por um bom pedaço, o senhor parou debaixo de uma árvore e ali sumiu. Papai seguiu até a árvore e viu que ali existia uma velha catacumba quase toda despedaçada. Por alguns segundos, papai ficou tentando entender a razão daquele senhor tê-lo guiado até aquela catacumba e por que não havia esperado para explicar. E foi então que papai descobriu a razão. Em um pedaço da catacumba, coberta por sujeira e folhas, estava uma pequena fotografia do defunto. Um senhor vestido de calça e camisa branca e chapéu preto. Papai arrepiou da cabeça aos pés. O senhor que ele viu nas noites anteriores e poucos minutos atrás não era real. Era uma assombração. No dia seguinte, a pedido da mamãe, eu e papai reparamos a catacumba, limpamos tudo à sua volta e fizemos uma pequena seca ao seu redor. Daquele dia em diante, todos os domingos visitamos a catacumba. Mamãe coloca novas flores e ali rezamos para a alma daquele senhor, que mesmo sem conhecê-lo, passou a ser parte do nosso sítio e da nossa família. O senhor jamais voltou a aparecer. Em 2009, quando eu tinha 10 anos, os meus pais encontraram o sítio que tanto sonhavam. Poucos quilômetros da cidade e por um preço quase inacreditável. A razão, segundo o vendedor, é que desde o falecimento do dono do sítio, atropelado enquanto ligava para pedir ajuda e informar que seu carro havia quebrado, todos acreditavam que o sítio era assombrado. Porém, como os meus pais não acreditavam em assombração, acharam a desculpa ridícula e compraram. A casa era imensa, com 4 quartos e vários móveis deixados para trás pelos ex-moradores. Além da casa, o sítio possuía um pequeno galpão e um galinheiro. Tudo novo, como se tivessem sido construídos pouco tempo atrás. Nas 2 primeiras noites, nada de estranho aconteceu. Porém, na terceira, por volta das 3 da manhã, fomos acordados com o som de um telefone tocando em alguma parte da casa. O espanto foi geral. Afinal, não sabíamos que na casa havia conexão telefônica e muito menos um telefone. Espantados, o papai, a mamãe e eu levantamos e saímos à procura do telefone. No último quarto, nos fundos da casa, dentro de um armário, estava um telefone daqueles antigos tocando sem parar. Papai até pensou que fosse um telefone de brinquedo e que por alguma razão tocava. Mas não era. Era realmente um telefone. Nós não podíamos acreditar no que via. Como era possível aquele telefone tocar sem sequer estar conectado? No momento que papai pegou o telefone, ele parou de tocar. E nada mais passou. E fomos dormir.
Na noite seguinte, exatamente às 3 da manhã, o telefone voltou a tocar. Mas dessa vez, papai teve a ideia de atender. E mesmo sem ninguém do outro lado da linha, pediu ao ex-dono que não preocupasse e descansasse em paz. Pois como novo dono, iria cuidar do sítio da mesma maneira que ele cuidaria. Acredite ou não, daquela noite em diante, o telefone jamais tocou. E o sítio, que todos acreditavam ser assombrado, passou a ser um dos melhores e mais tranquilos da região.